Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Elon e hoje eu sou o seu professor de Química. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre compostos aromáticos e sobre o estranho sonho que Kekulé teve. O benzeno foi descoberto por Michael Faraday em 1825. O benzeno estava presente no gás que era utilizado para iluminar as ruas de Londres. Michael Faraday só descobriu essa substância, não determinou a sua fórmula nem a sua composição. Então, ele somente tinha aspectos visuais e aspectos organolépticos. O que é isso? São características que o nosso organismo consegue perceber. Ele sabia que o composto tinha um odor característico e por isso que o composto passou a se chamar aromático. Em 1834, Eddinhard ele conseguiu determinar a fórmula molecular do benzeno, C6H6, mas a estrutura ainda não era conhecida. Foi quando Kekulé, um pouco mais tarde, ele já tinha determinado então o seu postulado, que dizia a respeito das características do carbono, da forma com que o carbono fazia ligações. Ele já sabia que o carbono fazia 4 ligações, podia ser ela simples, dupla ou tripla ligação. E ele, depois de se debruçar muito nesse trabalho de determinar a estrutura do benzeno, ele teve um sonho um pouco estranho, no qual uma cobra picava o seu próprio rabo. Então ele teve uma ideia de conectar o carbono do início da cadeia ao carbono do final do composto. Então dava dessa maneira um composto cíclico. E aí ele teve a ideia então de 6 carbonos conectados um ao outro por ligações simples e duplas alternadas. Mas o porquê dessa ligação dupla está entre esses 2 carbonos e não entre esse próximo aqui? Por que essa ligação dupla está dessa disposição e não dessa forma aqui apresentada? Na verdade, ele acreditou que existia uma alternância dessas ligações. Elas poderiam ficar alternando de um carbono para outro. E aqui embaixo é uma outra maneira de representar a fórmula estrutural de linhas desse composto aqui de cima. E é onde essas ligações duplas ficam alternando com as ligações simples. E aqui são estruturas equivalentes. Então, surgiu o termo ressonância, que explica a estabilidade do benzeno ser maior. O que é ressonância? É quando é possível a gente escrever mais de uma estrutura de um mesmo composto, mantendo os carbonos, mantendo os átomos na mesma posição e alternando apenas as ligações químicas, modificando apenas a posição da ligação química. Então, essas duas estruturas aqui, representadas aqui indicadas por essa seta, são estruturas de ressonância. As duas são equivalentes. A posição dos átomos são a mesma. O que está diferenciando é apenas a ligação dupla. E o que é essa estabilidade aqui? Compostos com ligação dupla apresentavam um padrão de reação já conhecido por Kekulé. Já se sabia como eles reagiam, mas isso não acontecia com o benzeno. O benzeno não reagia da mesma forma. E a ressonância explicava essa estabilidade. Aqui são formas diferentes de representar o benzeno. Vale lembrar que na química a gente estuda com várias formas de representar as moléculas e a gente deve conhecer todas elas. Aqui é uma estrutura que representa a ressonância da estrutura do benzeno, já que as ligações ficam alternando de um carbono para outro, nada mais justo do que representar por um círculo aqui, ó, tracejado. Só que já é convencional representar dessa outra maneira,
com um hexágono com um círculo no meio, sem o tracejado. E aqui é uma estrutura de bastão. Não é mostrado o símbolo do elemento, e a estrutura de bastão tem a característica de mostrar a forma com que a molécula está disposta no espaço. Bom, essa ideia das ligações ficar saltando de um átomo para outro hoje já não existe. Com a teoria de hoje, os elétrons estão deslocalizados entre a molécula. Ele não fica saltando de um carbono para o outro. Outra forma da gente verificar a existência da ressonância é a gente olhar o tamanho das ligações. A ligação simples e dupla tem tamanhos diferentes. A ligação simples ela é maior do que a ligação dupla. A ligação simples tem 1,53 angstrom e a ligação dupla tem 1,30 angstrom. E a ligação do benzeno é intermediária, tem o valor de 1,40 angstrom. Então aqui dá para a gente notar essa escala da ligação. A ligação dupla é a menor de todas e a ligação de ressonância que acontece no benzeno, ela está entre os dois tipos de ligação. Então, se realmente existisse ligação dupla e simples alternada, o anel aromático teria esse aspecto estranho. Ele ficaria distorcido, porque de um lado a ligação é menor. Essa ligação aqui dupla é menor que a ligação simples, então por isso a estrutura fica distorcida. E o termo aromático? O que hoje significa isso? Lá no início eu disse que o Faraday ele apenas observou os aspectos organolépticos. E por causa disso, por causa do cheiro característico do benzeno, os compostos derivados do benzeno também recebem o nome de aromático. Mas hoje não está relacionado com o aroma dos compostos. Compostos aromáticos nada mais é do que compostos que possuem um anel como o benzeno em sua estrutura. Esse anel é chamado de anel benzênico. A substância se chama benzeno. O anel dessa estrutura é anel benzênico. Alguns derivados do benzeno são esses aqui, apresentados: o tolueno, naftaleno e antraceno. O naftaleno é comumente conhecido como naftalina. E esses compostos aromáticos aqui são chamados carcinogênicos. O que isso significa? São substâncias nocivas à saúde e podem provocar câncer. Mas nem todas as substâncias aromáticas são nocivas à saúde. O exemplo que foi dado já na aula passada são esses aqui: o ácido acetil salicílico, o AS, que possui em sua estrutura um anel benzênico. Então, o ácido acetil salicílico é um composto aromático. O eugenol também possui aqui um anel benzênico e é um composto aromático. O eugenol é obtido do cravo e ele é um anestésico. Outro composto aqui que possui o anel benzênico é a vitamina E. E aqui está o seu anel benzênico. Dá para a gente perceber outra coisa nessa estrutura da vitamina E. Olha o tamanho dessa molécula. Imagine escrever ela com a fórmula molecular explícita, com todos os átomos. Então essa é uma vantagem de se usar a representação de linhas. Então, para a gente fechar essa aula, o que a gente tem que guardar na memória? Compostos aromáticos não está relacionado hoje com o aroma. Compostos aromáticos são substâncias que possuem um anel benzênico em sua estrutura. Ressonância descreve uma situação que a gente pode escrever uma mesma molécula de várias maneiras ou de uma maneira a mais, sem modificar a posição dos átomos. O que vai mudar é somente a posição das ligações, ou seja, a posição dos elétrons na estrutura da molécula.
Qual a consequência da ressonância? Substâncias que apresentam ressonância, como o anel aromático, possuem uma estabilidade. Dessa maneira, o benzeno ele não reage da mesma maneira que outras substâncias que apresentam ligações duplas. Nem toda substância aromática é nociva à saúde. Existem algumas, como a gente viu, que são carcinogênicas e outros que são utilizados como remédios. E na química existem várias maneiras diferentes de se representar uma molécula. Já vimos então a fórmula estrutural condensada e o mais comum de se ver é a fórmula estrutural de linhas. Então, aqui a gente encerra essa aula. Muito obrigado pela sua atenção e vamos lá, até a próxima aula.